Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, essa semana a gente está passeando pelas Escrituras. Começamos a semana, na segunda-feira, vendo Gênesis 1:1, Deus criou. Na quarta-feira, vimos o final do Velho Testamento, onde Deus fala que viria o juízo sobre os maus e perversos e que dizimaria tudo, mas que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se não acontecesse, haveria maldição. Hoje, vamos para Gênesis capítulo 1, onde nós temos um novo começo. Jesus é. E o capítulo 1 de Gênesis começa com a genealogia de Jesus. E essa genealogia é para mostrar que Jesus é um judeu, ele é alguém que é da tribo de Judá, que ele é descendente de Davi, portanto, ele é um judeu puro. O texto começa assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e aí ele vai descrever. Jesus não é um ser angelical que foi jogado na terra. Ele não é alguém que não tem uma história. Ele é alguém que ele é um judeu típico. Ele é um judeu típico. Ele é alguém que ele tinha a sua história. E é interessante que quando a gente lê lá no aqui no livro de Mateus, a genealogia é traçada a partir do pai, ou seja, a partir de José. A partir de José, Jesus era descendente de Davi. Mas pelo lado de mãe, Lucas capítulo 1, versos 5 e 6, no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. No verso 36 diz, o anjo falando a Maria: Isabel, sua parenta, terá um filho. Ou seja, outras versões dizem que Isabel era prima de Maria. Ou seja, Maria era descendente de Arão, era descendente de Levi. Então, Jesus, pelo lado de pai, era descendente de Davi, e pelo lado de mãe, ele era descendente de Arão. Até o Velho Testamento, quem definia de que tribo a pessoa era o pai. Ou seja, se o pai era da tribo de Davi, a pessoa era da tribo de Davi. Se era da tribo de Efraim, era da tribo de Efraim. Quando eu falo Davi, eu estou falando Judá. Agora, a partir do segundo século antes de Cristo, os romanos invadiram Israel. E eles estupraram muitas moças, muitas virgens, e elas engravidaram. E nasceram meninos. E aí começou o problema de que tribo esses meninos serão. Então, as autoridades judaicas, os sacerdotes, chegaram à conclusão que esses meninos seriam considerados da tribo da mãe. Por isso, a gente vê que Jesus era também da tribo de Arão. Jesus tem em suas origens, quando você lê o capítulo 1 de Mateus, você vai ver que no capítulo 3 diz que Jesus era descendente. Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe era Tamar. No versículo 8, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ou seja, só aqui já apareceram 3 mulheres. E essas 3 mulheres que apareceram, a gente tem Tamar, que era de Canaã, era uma cananeia. Nós temos Raabe, que era de Jericó. E temos Ruth, que era uma moabita, que era de Moabe. Ou seja, provando que Deus não é um Deus exclusivista, ele é inclusivista. Ou seja, na descendência do Messias tem estrangeiros, não só judeus. E mais, na genealogia de Jesus são descritas 5 mulheres. Além dessas 3, são descritas mais Raabe e Maria. Numa sociedade machista e patriarcal, faz questão de citar 5 mulheres. E dessas 5 mulheres, 3 eram estrangeiras. Isso para mostrar que a salvação veio para os judeus, mas ela não é uma exclusividade dos judeus. Ela veio para toda a humanidade. Por isso, Jesus, em João 3,16, diz que Deus amou ao mundo, todo mundo. Jesus é o Filho do Deus vivo, que nasceu 100% humano. Ele nasceu de Maria,
gerado pelo Espírito Santo, mas nasceu de uma mulher, tinha uma tribo a qual ele pertencia. Ele tinha um ascendente que ele podia citar. Ele era descendente de alguém que foi citado pelo Velho Testamento. Por isso, Jesus é alguém que é 100% humano, é alguém que é 100% gente. Por isso, nós podemos acreditar nele. E mais, esse Jesus que nasceu humano, que viveu humano, ele morreu como humano. Ele foi crucificado, sentiu as dores, se sentiu desamparado, tanto é que lá na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Deus não o desamparou, mas ele se sentia desamparado, porque 100% humano. Assim é o livro que nós lemos, que nós estudamos, a palavra de Deus, a Bíblia. O livro que fala da verdade. Por isso, que Deus te abençoe, tenha um bom final de semana, descanse bem. Domingo, 19 horas, temos o nosso culto presencial e também através do YouTube. E voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira. Fique em paz, que Deus te abençoe. Até lá.